Em relação aos idiomas e a tudo mais que Deus vem nos aparelhando, veja bem, existe a profecia, e a profecia não é o cumprimento, a profecia é uma possibilidade que vem da parte de Deus se você se alinhar com aquela palavra. Então, exemplo, né? Davi vai ser rei. Ok, mas ele teve que matar Golias, ele teve que se posicionar. Da mesma forma, é muito comum, às vezes, quando Deus está usando as pessoas que estão pregando, o pregador apontar para alguém no meio da multidão e falar: ei, você tem um chamado para as nações. A questão é, o que aquela pessoa vai fazer com aquela palavra profética? No meu caso, quando eu começava a dizer assim, Deus vai te usar, eu falei, bom, se eu vou viajar, eu preciso de passaporte. Eu agia, né? Toda glória eu dou a Deus, mas Deus colocou um peso no meu coração para agir. Não era só ficar sonhando, deve ser legal. Não, se Deus falou, vai acontecer, eu tenho que me preparar. Então o que eu comecei a fazer? Numa favela que eu morava, eu falei, Deus, se o Senhor está falando que eu vou para as nações, eu preciso falar outras línguas. Eu não posso só falar português. E Deus me falou, muito bem. Então eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem para comer. Eu comia assim, muito pauperamente, né? Era pouquinha comida. E eu falei, como é que eu vou fazer em inglês? Ele falou, compre uma Bíblia em inglês. Aí eu, resumindo a história, eu comprei a Bíblia em inglês, a Bíblia em espanhol, com o dinheiro assim contadinho, contei as moedas, pastor Santo, para comprar. Cheguei em casa, no barraquinho, uma luz bem fraquinha, já era casado, já tinha 2 filhas, né? O Daniel não era nascido ainda. Daí eu abri a Bíblia em inglês, a Bíblia em espanhol, a Bíblia em português. Eu trabalhava na obra de Deus, fazia minhas correrias, pregava o Evangelho, e à noite eu tinha tempo para estudar. Eu lembro da Elaine como se fosse hoje, falando assim, amor, vem deitar. Ela estava achando que estava sem juízo, porque o homem abriu 2 livros que ele não consegue entender, e a Bíblia também, no mesmo capítulo, né? Então eu abria, por exemplo, Salmo 23, em espanhol, inglês e português. E ficava lendo os 3 e começava a chorar. Eu disse, isso não faz sentido. Eu não entendo nada do que está escrito. Isso foram vários dias, até que uma noite, eu lendo as escrituras em inglês, a minha mente abriu. Parece que abriu a carburação, né? O estágio 2. Eu falei, the Lord is my shepherd. O Senhor é meu pastor. I have all I need. Tenho tudo o que eu preciso. E comecei a juntar as palavras. Foi algo sobrenatural, mas também teve transpiração. Teve inspiração e transpiração. E esse foi o começo de aprender idiomas, né? Hoje eu não falo fluentemente. Eu me viro em inglês, me viro em espanhol, porque eu não quero aparecer, como esse homem é poliglota. Eu tenho que trazer uma mensagem de salvação, e eu me obrigo a aprender esses idiomas para poder chegar na América Central, América do Sul, e predicar a palavra de Deus. E também quando eu vou para os Estados Unidos ou outros países, né? No Japão, por exemplo, eu usei o inglês lá. Então você usa isso como ferramenta. Agora não adianta, meus amados. Lá em Israel também, né? Israel também, pude ter conversa com pessoas, pregar o evangelho em inglês. Mas não adianta nada você receber a palavra profética se você não creu. Por exemplo, alguém recebe uma palavra assim, você vai ser um grande empresário. Meu amigo, vai estudar sobre empresa, né? Vai sonhar a tua empresa. Conversa com pessoas da igreja que são empresários. Deus falou comigo, como é que é ser empresário? O que eu preciso aprender? Porque se você cruzar os braços, nada vai acontecer. Então eu entendo, da forma que eu entendo, eu posso estar enganado, né? Mas na minha vida foi assim, é o fator divino e o fator humano caminhando juntos. É aquilo que Deus falou, é aquilo que você está fazendo, que se alinha. Eu preguei, né, na tua igreja, já sobre o alinhamento do Cronos e do Kairos, quando o tempo perfeito de Deus e o nosso tempo se encaixam, e aquilo acontece. Então se eu não falasse inglês, eu poderia, claro, pregar em português com alguns tradutores, mas tem lugares que eu estive pregando num lugar na América do Sul, que era 5 quilômetros de altitude, e não tinha nenhum tradutor, pregando para os índios lá, quem vai me traduzir? Então eu tenho que fazer aquilo que é possível, né, para estar preparado para pregar a palavra. E você que está me assistindo aqui, eu quero dizer algo para você, aquilo que Deus falou se cumprirá, mas tem coisas que Deus não vai fazer, que são coisas que você e eu temos que fazer, e Deus vai fazer o resto.